Aos amigos do franchising, uma boa tarde. Meu nome é José Roberto Seminelli, eu trabalho na Planet Franchise. É uma feira de franquia, tanto online como presencial, que a gente já vem fazendo desde março do ano passado. A Planet Franchising também realiza webinars, trazendo sempre novas informações para todo o setor de franquias, e hoje nós estamos novamente com esse webinar, trazendo um assunto que parece novo, mas não é novo, mas todo mundo está tratando como novo. Ou seja, a maioria não está cuidando desse assunto como deveria. É um assunto importante, é um assunto que vai impactar, e é um assunto que está impactando e que, a partir de agosto, ele vai mudar. E vai mudar para muitos como algo que possa impactar tanto no seu negócio como nas suas despesas ou nos seus riscos. Então, é importante levantar esse assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei veio para ficar, ela já foi promulgada, ela está valendo desde agosto passado, e a partir de agosto próximo, ela já começa a ter os seus efeitos para aqueles que não estão cumprindo a lei. Mas o mundo da franquia é um mundo grande, é um mundo mágico, do qual nós estamos falando aqui. O Ronaldo Silva trabalha comigo, o Ronaldo da Silva trabalha comigo aqui na Planet Franchise, e a gente vem fazendo todo esse trabalho já desde março do ano passado, conforme eu já disse, e teremos agora, quarta-feira, na cidade de Piracicaba, vamos ter a apresentação online da Planet Franchise, e no dia 17 de fevereiro nós vamos ter uma etapa presencial na cidade de São Paulo. E a pandemia, hoje ela já levou a sua primeira pancada, que foi a vacina. A vacina começou a ser distribuída. Enfim, tudo que a gente precisava, então é o começo do fim dessa doença. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para ela acabar, mas hoje começou a ser decretada o desaparecimento ou a diminuição drástica desta doença. Ronaldo, como é que está a animação e o grupo de franquias, como é que eles estão vendo todo esse movimento da vacinação? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer falar com todos vocês. Nós estamos acreditando sempre, né? Porque franquia é o nosso segmento e a gente tem que acreditar. Lógico que a franquia veio crescendo, continua crescendo, mesmo com a pandemia, né? E o cenário ele se mostra cada vez melhor, né? Eu acho que o entusiasmo, o empreendedorismo, o brasileiro empreendedor por natureza, né? Ainda mais situações complexas como nós estamos vivendo hoje, né? E pela qualidade do povo, o nosso povo está acreditando, apesar das dificuldades que estamos passando, a gente vê com bons olhos o crescimento está sendo muito importante para nós da área de franquia, e a gente vê com bons olhos e uma grande perspectiva para o segmento. Muito bom, muito bom. Mas aqui nós estamos com Alexandre Davi, um grande advogado desse mundo, referência no mundo da franquia. A Ariane Ariston também está com a gente, vem fazendo bastante trabalho na área de franquia, também advogada, e estava me contando que tem formatado muita franquia e também tem visto que os novos contratos de franqueados e franqueadores estão muito ligados a pessoas que receberam a sua indenização, que saíram do emprego por N motivos e que decidiram empreender com uma franquia. O Eduardo Páscoa está com a gente aqui também e disse que, estranhamente, mas de forma positiva, esse janeiro começou mais aquecido do que os anos anteriores. É claro que isso faz parte de um pouco de adiamento dos negócios que as pessoas quiseram fazer no ano passado, mas ainda bem que está aquecendo, é sinal que eles estão chegando, é sinal que não desistiram da ideia da franquia e estão vindo para cá. E nós temos o Alexandre Davi, que vai fazer para a gente o início dessa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Alexandre Davi, que prazer, muito obrigado por estar com a gente aqui novamente. Nós, em dezembro, nós falamos de um assunto bastante importante, que foi a COF, e os erros e os problemas que acontecem nessa área jurídica envolvendo o COF. Inclusive, a nossa gravação, o nosso link está lá no canal Promafeiras no YouTube,
e tivemos uma quantidade muito grande de gente que assistiu, que continua assistindo. Vocês devem ter visto que esse programa da COF é um programa que marcou bastante entre os que nós fizemos do webinar. Foi muito bom, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde, Sevieri. É um prazer estar aqui novamente, né, nesse 2021, que a gente espera que seja melhor que 2020. Agradeço desde já o convite que me foi feito, na sua pessoa, mas em nome da Planet Franchise. É uma honra poder compartilhar esse painel aqui com a doutora Ariana, né, com o Ronaldo, com o Eduardo, e com você, naturalmente, que já fizemos como você acaba de comentar. E agradeço também aí a participação, a presença do público que está online e aqueles que ainda poderão assistir, né, essa nossa gravação, né, futuramente. Bom, hoje falaremos então um pouco ainda no segmento de franquia, mas como você já adiantou, mudando um pouco de tema, né, não falaremos hoje da COF, mas falaremos um pouco da LGPD, que é o tema do nosso painel, e que está trazendo uma inquietação, né, muitas dúvidas por parte dos empresários e também muita insegurança. Nós já recebemos alguns pedidos aqui no escritório de adequação à lei, mas a gente percebe que até quando a gente vai definir o escopo de uma proposta, o empresário ele não sabe nem por onde começar, né? E a gente sabe também que não existe uma receita pronta, porque o que nós temos que levar em consideração é que é uma lei que se aplica a todos os níveis e todos os tamanhos de empresários. Então, a gente está falando desde multinacionais até o bar da esquina, o boteco, né? Todas estão sujeitas à lei. Então, eu vou te pedir permissão para subir aqui eu sistematizei uma brevíssima apresentação, mas só para a gente poder organizar as ideias, né, e deixar esse material também disponível aí na apresentação, que eu acho que vai facilitar um pouco o entendimento, e a nossa proposta aqui hoje não é fazer uma apresentação no juridiquês, porque é para o público, né, em geral, a gente vai trazer isso de uma forma bastante amigável. Então, vou subir aqui, invocando os meus dons da tecnologia, para ver se a gente consegue compartilhar com vocês. Enquanto isso, eu quero agradecer a audiência aqui do Guilherme Vega, que está com a gente. Obrigado, Guilherme, boa tarde. O Edson Cavalcante também está participando com a gente. A Ana Maria Ariston, ela deve ser a Ariana. Ana Maria Ariston, quem é? Sua irmã? Sua filha? É minha mãe. A sua mãe! É isso. Obrigado, dona Ana. Obrigado por estar aqui com a gente. Israel de Souza também está com a gente aqui, assistindo. Então, vamos lá, continuando. O Alexandre conseguiu fazer o compartilhamento? Ainda não. Estou chegando lá. Então, tá bom. Vamos ver. Subiu aí para vocês? Como é que está? Já entrou, sim. Está aqui no ar. Então, tá ótimo. Bom, então... rapidamente, me apresentando, eu sou advogado, opero no sistema de franquias aí há mais de 20 anos. Então, o nosso escritório está localizado na Zona Sul de São Paulo. Somos especialistas em direito empresarial com ênfase no franchising. E o nosso conteúdo hoje, dessa breve apresentação, vai trazer informações a respeito da LGPD, os principais conceitos, né, a questão de como isso se enquadra no sistema de franquia, as penalidades e o que a gente vislumbra como as soluções. Aqui, então, é só para a gente deixar registradas as informações a respeito do nosso escritório, né. As obras que a gente teve em 2020, a gente tem uma publicação, eu fui convidado para escrever sobre a nova lei de franquia, então só para registrar a informação de que essa doutrina, essa obra já está à venda em todas as livrarias do Brasil, online, presenciais, enfim, assim como a obra anterior de 2019, que era também sobre cláusulas de não concorrência em contratos de franquia,
e que foi uma obra aí recomendada para se tornar livro por meio da FGV, na qual tenho orgulho de falar que eu fiz o mestrado lá, e foi indicado para que virasse, então, a minha tese, um livro que foi publicado pela Almedina em 2019. Mas, né, já entrando propriamente no nosso tema, a gente precisa entender um pouco o que é a LGPD. Todo mundo fala. E como você bem ressaltou no início da sua fala, Sevieri, a lei, de fato, ela já está em vigência desde agosto do ano passado, por conta da medida provisória, né, que alterou a sua vigência. Então, a gente acabou sendo surpreendido, não bastasse a pandemia em 2020, nós fomos surpreendidos com a vigência da lei, né, em agosto de 2020. Bom, e né, de onde surgiu essa lei? Essa lei, na verdade, é uma lei que foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A legislação lá na Comunidade Europeia já está muito avançada, e o Brasil, que conta com legislações também muito avançadas e de primeiro mundo, acompanha e vai no mesmo ritmo, trazendo agora, então, uma mudança de mindset. Na verdade, quando a gente fala de LGPD, a gente tem que fazer uma comparação. A gente pode até imaginar, lembrar de quando a gente se deparou com o Código de Defesa do Consumidor. A gente não tinha até então um Código de Defesa do Consumidor e passamos a conviver com uma legislação extremamente moderna, uma legislação bastante complexa, atualizada, e que depois, né, com a sua maturidade, mais de 20 anos aí de lei do consumidor, a gente acabou respeitando, entendendo e utilizando muito o Código de Defesa do Consumidor. No mesmo cenário vai ser a LGPD. A LGPD ela está trazendo uma nova cultura para a sociedade brasileira. A LGPD está trazendo uma nova forma de comportamento, tanto por parte das empresas privadas, né, empresas públicas, mas também por parte do consumidor, que aqui na LGPD não leva esse título de consumidor, a gente vai ver, mas leva o nome, né, a nomenclatura de titular dos dados. Então, para a gente deixar isso de uma forma bem clara, como vai ser a nossa breve apresentação, são 3 pilares. Primeiro, nós vamos falar, né, o que são os dados pessoais. Então, do que nós estamos, afinal, né, falando. Em segundo lugar, nós vamos falar quem são os agentes de tratamento de dados pessoais. Né? Então, nós temos uma definição do que são os dados pessoais, quem são os agentes que tratam esses dados pessoais, e, por fim, né, o último pilar, quais são os requisitos, né, para tratar os dados pessoais estabelecidos no artigo 7º da lei. Então, são 3 pilares. Tá? Bom, é importante que a gente já traga um conceito, né, que está lá no artigo 1º da lei, que os dados, né, os dados pessoais, eles podem ser colhidos tanto da forma analógica, e aqui não é só para a internet, né, mas principalmente por meios digitais, mas da forma analógica também se aplica a LGPD, né, de pessoas naturais, dados de pessoas naturais, né, que sejam tratados por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais. E isso é muito importante. Nós estamos falando de direitos fundamentais com princípios constitucionais da liberdade e privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, aqui, de uma forma muito simples, né, o que são dados? Dados é o CPF. Né? E quem é o titular? Titular é o Alexandre, né, que é o dono do CPF. Então, CPF, né, corresponde aos dados, e o titular é a pessoa
né, que tem a legitimidade sobre aqueles dados. Bom, dentro desses conceitos, então, nós temos o dado pessoal como uma informação relacionada a uma pessoa natural, e aí, aqui é importante que a gente reforce esse conceito. Identificada ou identificável, tá? Mesmo que seja identificável, é dado pessoal e está sujeito à LGPD. Um outro conceito, e aí a lei foi até mais rigorosa, né, que acabou ampliando um pouco o conceito de dado pessoal, né, é o dado sensível, dado pessoal sensível. Então, a gente vai numa camada ainda mais profunda desse conceito, né, que é alguma informação relacionada à origem racial, étnica, né, que esteja relacionada à religião, à filiação de alguma associação ou sindicato, alguma questão política, informações relativas à saúde, à vida sexual, ao gênero, né, dado genético, biométrico, ou seja, tudo isso são dados sensíveis e que recebem uma proteção adicional da LGPD. Um outro conceito que a lei traz, e aqui, então, nós não estaríamos falando de LGPD, que estaria, né, na exceção, que é o dado anonimizado, o dado anônimo, né, que é o dado relativo ao titular, né, que não possa ser identificado. Então, quando tem uma informação, né, que é uma informação pública e não identificável, né, é considerado como um dado anonimizado e, portanto, não sujeito à LGPD. E, como eu já adiantei, o titular, que é a pessoa natural, a quem se referem os dados pessoais, que são objeto do tratamento, né, protegido pela LGPD. Aqui é importante, então, né, que a gente esclareça que nós estamos falando apenas e tão somente das pessoas naturais. Não, isso significa que nós não estamos falando de dados de pessoas jurídicas, tá? Não é esse o conceito da lei. Um outro conceito importante, né? Então, aqui, quando a gente está falando de LGPD, o que a gente tem que pensar? Né? Se eu quiser ter competitividade, né, e aqui o Eduardo, que trabalha com marketing, depois pode falar melhor do que eu, qualquer empresa precisa de competitividade. Se ela precisa de competitividade, ela precisa se adequar à LGPD. Não existe empresa que queira ser competitiva no mercado, né, sem que ela esteja atendendo às normas da LGPD. Porque o objetivo da lei, né, é regular o modo como... O meu celular resolveu falar aqui, desculpa. O objetivo é regular o modo como as empresas devem tratar os dados pessoais coletados. Essa é a finalidade da lei. Né? Então, nós temos como pessoas, né, e aí órgãos relativos à LGPD, o controlador, que é muito importante, a figura do controlador. Quem é o controlador? Qualquer pessoa, que pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, né, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, é a pessoa que vai se apropriar, entre aspas, né, que vai utilizar esses dados, né, para alguma finalidade. Via de regra, as empresas, mas não só, como a gente viu, pode ser até uma pessoa natural. Por outro lado, nós temos o operador. Então, enquanto o controlador, né, ele tem o poder da gestão desses dados, o operador é que vai fazer a parte operacional, que não necessariamente, né, vai ser a pessoa do controlador. Pode até ser que seja a mesma pessoa, mas não necessariamente. Então, o operador também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, e que realize o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E aqui é importante já também trazer uma informação adicional, que o operador ele responde perante a lei solidariamente com o controlador, porque o operador ele está
adotando medidas e decisões a mando do controlador. Além disso, nós temos a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que já foi criada pelo governo, ainda aguardamos alguma regulamentação, mas esse é o órgão que vai fiscalizar, orientar, regulamentar e punir quem não estiver seguindo as normas da LGPD. E ainda a figura do DPO, né, o Data Protector Officer, que é o encarregado, a legislação criou mais uma atividade profissional, que é o encarregado, a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, né, e os titulares de dados e a autoridade nacional. Inclusive, essa pessoa tem que ter os dados dela no site, informados, tem que estar com todas as informações acessíveis para que tanto o titular quanto a agência nacional tenham acesso a esse encarregado. Bom, a gente já está aqui trazendo, né, uma evolução a respeito da lei, desses pilares, né? Nós já falamos, então, o que é dado, quem são os agentes, e a gente também quer trazer um pouco desse conceito da nova lei para o mundo, né, das franquias. Mas a gente precisa aprofundar aqui um pouco a questão, né, do que são os dados pessoais. A gente já viu, mas a lei ela traz algumas informações a respeito do que não são dados pessoais e que, em tese, não estariam sujeitos à LGPD, né? Então, uma pessoa jurídica, como eu falei, não é titular de dados pessoais. Então, a lei ela está falando apenas das pessoas naturais, né? Um outro conceito que não estaria abrangido aí, né, pela LGPD seriam, então, os dados pessoais anonimizados não sujeitos à LGPD. No entanto, essa questão ela é um pouco mais difícil, né, porque alguns dados anonimizados eles são relativos, né, a um titular não identificável. Mas se essa anonimização for feita de uma forma inadequada, né, então o titular passa a ser identificável, daí assim aplica-se a LGPD. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E ainda existem lá os dados, né, que são pseudo-anônimos, quando perde a possibilidade de associação com o titular, a não ser pelo uso de uma informação adicional. Então, esses três dados, em tese, não estariam protegidos pela LGPD. Bom, dentro do sistema de franquia, nós temos que considerar que franquia é um mundo, né? Dentro da franquia, existe todos os níveis de empreendedorismo. Então, nós temos que considerar que aqui a LGPD ela não traz uma receita de bolo pronta para todos os tamanhos, né, de negócios. Então, o que nós temos que lembrar? Que a franqueadora, né, ela é uma pessoa que se relaciona com clientes, com franqueados, com empregados, com fornecedores, com parceiros. Então, tudo isso que eu estou falando são o quê? São dados pessoais, né? Porque quando a gente fala de dados pessoais, vai muito além da questão do consumidor, né? Quando eu contrato, né, um funcionário, eu tenho que proteger os dados pessoais dele. Quando ele preenche aquela ficha, eu faço o contrato dele, são dados pessoais. Quando eu faço um contrato de franquia, né, que eu preencho os dados lá no recebimento de uma circular de oferta de franquia, são dados pessoais. Quando eu cadastro um fornecedor, homologo um fornecedor para a minha rede, lá eu tenho dados pessoais. Quando eu tenho parceiros que vão fazer, eventualmente, uma prospecção, né, ou até mesmo uma expansão, eu também tenho dados. Então, aqui a gente tem que olhar para o business de uma forma personalizada, né? A mesma coisa, quais são as obrigações dos franqueados?
que eu tenho percebido, Sevieri? Tem muito franqueado esperando que o franqueador faça para o franqueado. Na verdade, não é isso. Aqui há uma complementariedade. A franqueadora tem as obrigações dela, mas os franqueados também têm as suas obrigações enquanto empresa constituída de forma independente. O papel da franqueadora é adequar-se à LGPD da forma como lhe couber, né, que vai ser diferente da forma como o franqueado também vai se adequar. Agora, a obrigação de se adequar do franqueado não é uma obrigação da franqueadora, é uma obrigação dele, enquanto empresário independente, né? Então, como é que eu faço? E o que eu já tenho de informações, né, o meu legado aqui, o histórico desses dados que já estão registrados, né, eu tenho que jogar fora e começar do zero? Não. Você pode utilizar esses dados, no entanto, você tem que criar uma nova política, né, uma política de tratamento desses dados, né, e atualizar os termos de uso. Então, o que tem que ser feito aqui não é a franqueadora passar uma receita de bolo para a rede franqueada. Ela nem pode fazer isso, porque para se adequar à LGPD, nós temos que olhar a particularidade, como que é o negócio, né? Como que ele se relaciona, quais são os dados que ele já tem, e isso é muito particular, é muito individual. Então, aqui, o franqueado ele tem que buscar essa solução, que certamente vai ser uma solução mais rápida, mais barata, do que a solução da franqueadora, que, via de regra, ela é muito mais complexa e tem muito mais canais, né, e informações para serem tratadas. Bom, e eu devo me preocupar? Eu acredito que sim. Por quê? Como o Sevieri também já adiantou, a partir de agosto deste ano, nós teremos as penalidades previstas lá no artigo 52 da lei, né? E, bom, quais são as penalidades? Vai desde uma mera advertência, né, indicando o prazo para a adoção de medidas corretivas, a publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a ocorrência, ou seja, isso pode se tornar público, né, o que às vezes é pior do que qualquer outra penalidade, o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a regularização, então você pode ficar proibido de utilizar aqueles dados, a multa diária, que também pode ser aplicada pela Agência Nacional, né, e também, eventualmente, a proibição de atividades de uma forma parcial ou total do exercício, né, das atividades relacionadas ao tratamento de dados. E ainda a eliminação de dados pessoais a que se refere a essa infração. Não bastasse isso, a penalidade também ela pode ser uma multa de até 2% do faturamento da empresa ou do grupo econômico, né, limitados aí podendo chegar até 50 milhões de reais por infração. Além disso, uma suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, né, que se refere a essa infração, pelo período de máximo de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, até a regularização da atividade do tratamento pelo controlador. E ainda a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, a que se refere a infração, pelo período máximo de 6 meses, prorrogável, né, por igual período. Ou seja, acredito que ninguém vai querer esperar uma penalidade desse tamanho. Bom, além disso, né, aqui como questão ainda de pilar, e a gente já está caminhando para a nossa finalização, nós temos lá no artigo 7º da LGPD 10 hipóteses de tratamento de dados. É lógico que eu não vou abordar todas aqui, não faz o menor sentido. Como eu falei no começo, a ideia não é falar um juridiquês, mas eu vou pincelar pelo menos 3 hipóteses que estão previstas na lei e que eu acho que merecem um destaque. A primeira hipótese de tratamento de dados
é quando ela se dá mediante o fornecimento, o consentimento pelo titular, né? Ou seja, é uma das hipóteses. Tem gente que acha que obter o consentimento, né, do titular é uma panaceia, é a solução para tudo, e não é. Na verdade, ela é uma das hipóteses em que eu tenho que criar minha política de privacidade, os termos de uso, e lá, né, eu vou obter o consentimento. Lembrando que as empresas têm que tomar um cuidado muito grande, porque as empresas precisam dar um direcionamento, ela precisa justificar o uso, por quanto tempo ela vai utilizar, qual a finalidade, ela tem que lapidar esses dados e ser muito transparente, né, com esses dados. Além disso, o titular ele sempre vai ter a prerrogativa de, a qualquer momento, imediatamente, cancelar a autorização, né, pedir correção, pedir alteração, pedir exclusão parcial ou total, portabilidade, enfim, ele tem absoluto poder, domínio, né, sobre essa titularidade. É como o direito à propriedade. Então, aqui é a mesma ideia. O titular ele é pleno e absoluto, né? Os outros agentes só podem utilizar quando e de que forma o titular autorizar. A outra hipótese que eu queria trazer, né, que está prevista no artigo 7º, é quando necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares a pedido do titular. Então, eu vou fazer uma contratação, né, de qualquer negócio. Se eu tenho interesse nessa contratação, né, imagine, eu vou fazer uma festa, vou contratar um buffet, uma empresa que vai cuidar né, vai cuidar do show, vai cuidar da iluminação, vai cuidar da alimentação, enfim. Eu tenho interesse nessa prestação de serviços, eu vou dar as minhas informações. Então, é uma outra hipótese, né, prevista na lei. E a terceira e mais utilizada é quando necessária para entender o interesse legítimo do controlador ou de terceiros, né, que, na verdade, é quando as empresas buscam, né, esses dados para fazer, então, uma campanha de marketing, uma prospecção, né, e, como eu falei no começo, a sua competitividade, ela precisa chegar no cliente. E a gente sabe, então, são essas três hipóteses que eu queria destacar. Existem as outras no artigo 7º da lei. A gente lembra que dados na era da tecnologia mais ou menos como o petróleo na década de 20, né, do século passado. A gente está falando de quase que uma commodity, tem um valor econômico muito expressivo, né, principalmente quando a gente fala de algoritmos, inteligência artificial, está falando de startups, tudo gira em torno hoje, né, do banco de dados, né? A gente sabe que isso tem muita informação, né? Essas redes sociais sobrevivem sem pagamento de mensalidade, simplesmente por conta da exploração dos dados pessoais. E isso é bom, se a gente olhar do ponto de vista do titular, é bom porque a gente evita um pouco da abusividade, quem nunca viu, né? Eu lembro que quando eu era estagiário, eu andava no centro da cidade, via nas bancas de jornal lá listas, né, do INSS, vendendo CPF, vendendo um monte de informações, de dados pessoais, para quem quisesse ali por né, qualquer ninharia. Então, é uma banalização das informações. Quem nunca recebeu, né, um spam, nem sabe de onde veio aquela abordagem. Então, a gente tem que olhar não só com a necessidade de adequação e adaptação à lei, mas a gente tem que ter um olhar maior, um olhar como uma sociedade que evolui, né, e que agora deve fazer parte da nossa cultura, o respeito e a observância ao tratamento desses dados
que estão agora num patamar mais elevado do que estava. Então, a gente realmente não tinha nenhuma legislação, nada, né, que protegesse, e agora a gente, então, coloca isso num pedestal, dá o devido valor, a proteção necessária, né, e atribui isso ao titular, que acaba tendo uma prerrogativa sobre todas essas informações que são objeto de desejo das empresas que precisam desses dados para competitividade e para crescer no mercado. Então, o foco aqui da lei é o consentimento. Realmente ela tem o foco no consentimento do titular, mas não só isso. A lei é muito mais complexa do que isso, né? Os dados devem ser coletados para fins específicos e justificados, tá? Os usuários terão o direito de saber quais os dados a empresa tem, né? Então, que dados que essa empresa tem a meu respeito, eu tenho total direito de saber isso. E a portabilidade também vai ser possível. Eu não quero mais que determinada empresa né, detenha os meus dados, eu quero levar para outra empresa e a outra empresa não pode mais utilizá-los, né? E ainda o direito absoluto, que é o direito de exclusão de dados a pedido do titular. Então, aqui a gente tem uma missão muito grande, que é a missão de fazer essa adequação, né, e principalmente criar as políticas de privacidade e os termos de uso. É lógico que uma adequação técnica, né, e jurídica da empresa vai muito além disso. A gente teria que fazer aqui, então, né, um diagnóstico, que seria uma avaliação desses riscos, né, um mapeamento dos dados da franqueadora e dos franqueados, e a criação de um plano de mitigação de riscos, porque a gente vai passar pelo RH, pelo jurídico, que tem dados, pelo marketing, que tem dados, por todos os departamentos da empresa que detém algum tipo de dado, né? E seja dados ou até mesmo metadados, para saber se são dados identificados ou identificáveis, como a gente viu. E aí, a partir disso, a partir dessa due diligence, fazer, então, um planejamento, né, uma implantação do plano de criação, né, de processos de gestão, treinamento e mudança de cultura, uma mudança cultural. E não adianta fazer tudo isso e depois cruzar os braços e falar: agora eu estou adequado à LGPD. Não. Por quê? A LGPD, como eu falei no começo, ela veio para ficar. E, portanto, a LGPD ela tem que ser observada no dia a dia. Isso vai fazer parte da vida das pessoas, parte da vida das empresas, quer gostem ou não. Assim como foi o Código de Defesa do Consumidor, fazendo essa analogia. Então, não adianta eu fazer a implantação, né? Criei lá, identifiquei, implantei o meu projeto, treinei todo mundo e falei: agora está resolvido. Isso só vai se resolver se diariamente eu estiver observando os ditames da LGPD. Né? E, por fim, então, a operação, né? A rotina, que é isso que eu estou dizendo, da empresa, como suporte aos titulares e a delimitação dessas responsabilidades. Então, eu não sei se eu me alonguei demais, mas aqui já são, né, acho que 40 minutos aí de uma breve apresentação. Eu deixo, por fim, os dados do escritório, que tem o nosso telefone, o nosso e-mail e site e endereço para quem tiver, né, interesse em aprofundar esse ou algum tema a respeito do nosso trabalho. Então, desde já, eu agradeço aqui a disposição, tempo, paciência de vocês. Se vierem, vou fechar a minha apresentação e me coloco à disposição. Que maravilha, Davi! Que beleza, viu? Agora eu já estou sabendo que eu sei menos do que eu sabia antes, viu? Doutora Ariana, tem algum complemento para fazer? Os seus comentários, por favor. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui com vocês, ao lado do Alexandre, que eu já falei antes, que eu admiro muito.
principalmente agradecer a você, Sevieri, e ao Ronaldo, que me deram a oportunidade de estar aqui compondo o time. Eu sou advogada especialista em franquias e estou adorando aqui a gente poder falar sobre LGPD, porque eu acho que é uma coisa que está muito sendo falado, pouco entendido, porque embora seja uma lei pequena, ela é de muito... tem o titular, tem muitos nomes que até nós, advogados, não estamos tão familiarizados. Então, e isso vai mexer desde da pessoa que trabalha tendo uma mecânica, né? Porque se ele tem um contrato de trabalho ali, ele vai ter que se adequar à LGPD, a um setor de franquias, onde é muitos dados correndo. E como o Alexandre disse, hoje, dados, a terceira guerra são dados, né? É tudo muito importante. Tudo se fala muito dos dados, a gente precisa tomar cuidado com tudo. E eu acho que a LGPD veio realmente para colocar tudo em ordem e saber e fazer com que todos saibam o que está sendo feito com o seu nome, com o seu CPF, né, para que fique organizado. Então, eu acho que a apresentação foi maravilhosa, falou muito bem, esclareceu, acho que boa parte para todos, e eu só me coloco à disposição também caso precisem de mais informações sobre LGPD. Sevieri, você está sem áudio. Sem áudio. Ariane, só para as pessoas poderem te achar depois do teu escritório, você pode, por favor, passar seu telefone, o seu contato, o seu e-mail, o site, como é que acha você? Tá, o meu e-mail é arianaariston.adv@gmail.com e o meu telefone é 97994-3709. Meu escritório se encontra na Zona Leste de São Paulo, próximo ao metrô Vila Guilhermina. Muito bom. O DDD é 11, né? É 11, isso. Mas, Eduardo, você que tem falado com tantos clientes, que tem falado com franqueados, franqueadores, e você da área de publicidade, você tem sentido que essa lei ela já veio para ficar, ela veio para funcionar. E como é que vocês estão sentindo isso? O que vocês têm visto? O que vocês têm ouvido? O que vocês têm achado que pessoas estão fazendo de correto? Antes de mais nada, obrigado, Sevieri, pelo convite, Ronaldo, Alexandre, fantástica a sua apresentação, acho que foi bastante pontual aí de uma visão geral do que está acontecendo. Acho que a Ariana também pontuou bastante de que isso é um grande desafio para as empresas nesse momento, e principalmente as empresas de franquia. Eu acho que também tem aí um grande desafio que, de repente, vira um assunto para a gente tentar ajudar quem está aqui conversando com a gente, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como disse o Alexandre, não sei que horas que vão estar vendo isso depois lá no YouTube, mas acho que o primeiro ponto que é crucial é, assim, vai ter uma grande dúvida por parte dos clientes em saber esse trabalho é do franqueado ou é do franqueador, né? Então, acho que aí começa uma discussão muito grande e um ponto que a gente precisa, de repente, até simplificar para esse fórum, para esse webinar que a gente está fazendo. Como disse Sevieri, né, tem bastante gente que eu acabo conversando. Eu fui ontem, né, fui fazer uma consulta médica dentro do hospital do coração. Eu tive que preencher um termo de consentimento para tratamento de dados pessoais. Então, quem diria que você fosse fazer uma consulta, você tem que pegar e preencher mais um, né, documento onde você fala sobre o tipo de dado que você está compartilhando com o hospital, quais são as medidas de proteção que o hospital coloca à disposição, para qual finalidade que esses dados vão ser utilizados ou serem armazenados, quais as formas de tratamento que esses dados vão ter,
quais são os direitos dos titulares, ou seja, né, eu estou assinando um negócio, o que eu tenho, qual a minha parte nesse processo, qual é a política, ou o que eles vão compartilhar dessa informação, qual o sigilo profissional, principalmente aí com relação a um terceiro, que é o médico, que também é uma outra grande dúvida, e depois toda uma parte documental mesmo, assinatura, data, e já avisaram também que esse tipo de informação vai estar disponibilizado dentro do próprio site do hospital, onde se eu quiser fazer todas as solicitações de transparência, como disse o Alexandre, qual um detalhamento maior sobre a utilização, especificação de uso do dado, a justificativa por que está usando aquele dado, a exclusão, o pedido de exclusão, de cadastro, de mala direta, de retorno de informação, tudo isso está de certa forma colocado. Aí eu queria fazer algumas provocações, né? De certa forma, onde eu trabalho, né, ou o que eu acabo fazendo, acaba envolvendo a parte de divulgação, né? Então, Alexandre, não sei se eu falo isso com um pouco de saudosismo, né? Você falou, poxa, antes a gente ia lá no centro e tinha gente vendendo eu sou da época do disquete, né? Mas as pessoas vendiam em disquete ou mesmo em CD, né? Hoje elas vendem em DVD. E se você for na Santa Efigênia, você compra o DVD com o cadastro total da Receita Federal e atualizado. Para quê? Para que empresas que vendem, por exemplo, serviços de recompra de como é que chama? Financiamento, não é financiamento, crédito para aposentados, pensionistas, né? Você tem um cadastro completo disso daí, e várias empresas fazem esse uso para simplesmente atormentar esse cliente, né? Isso ainda acontece? Infelizmente acontece, até o momento onde as pessoas começarem a sentir o peso da multa, o peso que alguém foi pego nessa história, né? E aí eu até brinco, né? Eu já dei algumas aulas especificamente para falar sobre a LGPD, né? E eu até falo para as pessoas, né? Eu nem lembro quanto tempo que a gente tem que usar de maneira obrigatória o cinto de segurança. Mas enquanto não teve multa, enquanto as pessoas não foram penalizadas, enquanto isso não virou uma regra, as pessoas não levavam muito a sério, né? E deixavam isso acontecer. A multa fez com que as pessoas transformassem isso numa rotina, numa regra. E hoje é muito, mas muito difícil você ver alguém que não usa o cinto de segurança. E se você perguntar até para as pessoas, virou um negócio tão automático que as pessoas não vão falar que estão preocupadas com a multa, vão falar que é por uma questão de segurança, vão falar que é por uma questão de preservar o sistema como um todo. Então, eu acho que existe sim um desconhecimento por conta da LGPD, porque ainda ninguém foi punido. Ou as pessoas, ou as empresas que foram punidas, as pessoas ainda não se tocaram da magnitude dessa punição, né? A gente está numa discussão muito polarizada, né, nos últimos tempos, aí, no aspecto político, né, aspecto, tudo acho que tem o a favor de um e o contra daquela mesma pessoa, de uma maneira muito radical, né? E eu acho que a gente, às vezes, prioriza ou tem alguns desses assuntos, tratamos esses assuntos de uma maneira até, às vezes, mais importante do que deveriam ser. E a gente esquece que essa obrigação de preservar a privacidade do consumidor é algo que a gente deveria sempre ter tido, porque esse é o nosso maior bem, né? Quando você está lidando com uma relação comercial, esse teu cliente é o teu patrimônio, é o teu ganha-pão, é dele que vem, às vezes, o sustento daquele determinado negócio. Então, se você faz mau uso dessa informação, se você trata mal esse cliente, aí vamos pensar em tratar mal num aspecto até um pouco maior, né? Você perde, e você perde a tua fonte de receita, e você perde o teu próprio negócio. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, acabam deixando de lado. Eu notei aqui vários pontos, eu acho que eu cobri quase todos eles, né? Eu queria só falar também que existem alguns pontos que a própria lei acaba oferecendo de você conseguir criar um mecanismo onde você consiga estar adequado à lei e, de certa forma, ter uma
vamos chamar assim, não é um custo menor, mas você se prevenir disso de uma maneira terceirizada. Então, existem opções de seguro, onde que podem ser disponibilizados, onde você minimiza o teu risco e você compartilha o que você não conseguiu fazer, ou o que você não tem acesso, ou que você não conseguiu investir para fazer. Existem modalidades de seguro que conseguem fazer essa cobertura e minimizar esse teu risco. Isso não é para você deixar de fazer alguma coisa, isso é para você ganhar tempo, para que você faça isso de uma maneira um pouco mais organizada, para que você se prepare para as coisas que a lei exige e não tenha que fazer algo sem organização. Volto aí até na discussão, né? Será que essa é uma coisa que eu tenho que fazer como franqueado ou eu tenho que esperar o franqueador fazer, né? De repente, isso é uma forma mais prática de, enquanto o assunto não é resolvido, você se reserva do direito a não correr riscos, né? A mesma forma de que tem o DPO, né, que é o Data Protection Operator, se eu não me engano, e por incrível que pareça, no Brasil a gente tem que colocar uma sigla em inglês para um cargo que vai fazer parte de todas as empresas. Você também pode terceirizar essa função, você pode contratar esses serviços de alguém que seja especializado. Essas empresas que vão fazer esse tipo de serviço vão ter que estar, como disse o Dr. Alexandre, dentro de toda a especificação. Isso tem que estar transparente, isso tem que estar lá no site, isso tem que estar visível para que a empresa reguladora, eu esqueci até o nome agora, que sacanagem, possa ter acesso para, em caso de uma pesquisa, ter que intervir e saber com quem que vai ser a condução dos negócios, né, a condução do trabalho. Eu coloquei aqui também que existem alguns desafios do ponto de vista de publicidade, de marketing, né, que de um lado essa vamos chamar assim, porta de acesso, né, com aqueles CDs, né, que eu comentei, o novo DVD aí, né, existiam no passado. A publicidade digital acabou trazendo uma modalidade, eu não vou dizer que é igual, mas é parecida, porque eu consigo buscar o perfil do consumidor que eu quero conversar através de uma programática, uma publicidade digital. Eu consigo fazer o uso das redes sociais para mandar a mensagem para o consumidor que mais tem adequação ao produto que eu possa estar vendendo. E quando eu faço esse tipo de coisa com a publicidade digital, eu também tenho que me preocupar com a LGPD, mesmo sendo de uma maneira anônima, né? Eu tenho que dar a oportunidade para o cliente pegar e falar assim: eu não quero mais anúncio dessa empresa, não quero mais ver esse tipo de coisa. E a qualquer momento ele pode apertar um botãozinho lá e falar assim: não quero mais receber isso aqui. E isso pode ser um e-mail, isso pode ser um anúncio nas redes sociais, isso pode ser um anúncio em programática, isso pode ser qualquer tipo de comunicação que eu vá fazer com esse cliente. Existem algumas coisas que são complicadas ainda e que, de certa forma, são muito mal, não vou dizer interpretadas, mas mal vistas, né? Existe uma possibilidade de uma comunicação com uma base de clientes de maneira anônima, onde eu uso uma prerrogativa de legítimo interesse. Então, eu acredito que aquela determinada base, aquele determinado grupo de pessoas possam ter interesse no anúncio que eu vá fazer para promover um determinado negócio, e daí eu posso fazer uma comunicação para ele. Então, essa minha primeira abordagem, ela está usando essa prerrogativa, e tem que ter dentro dessa abordagem essa possibilidade. Não quero mais receber esse tipo de comunicação. Então, eu sou muito tagarela, se bobear aqui, eu fico falando e falando e falando. Eu acho que para sugerir aqui até um bate-papo mais rico, eu acho que valeria a pena a gente abrir para perguntas ou para outros comentários, onde que a gente possa ser mais pontual na indicação ou no compartilhamento das nossas experiências para tentar ser mais rico nessa abordagem, né? É verdade, Eduardo. Também quero agradecer aqui a audiência da Gabriele Ramos Lima, está aqui com a gente, a Raquel Rodrigues também está aqui assistindo o nosso webinar, o Tiago Nedef, a Marília Miranda também está com a gente, a Gisele Santos está com a gente também,
ouvindo isso. Mas, Alexandre, baseado no que o Eduardo falou, ele foi fazer um exame de médico e lá no exame ele assinou uns documentos autorizando os dados dele. Daqui um mês ele recebe uma propaganda deste médico dizendo o seguinte: olha, agora eu tenho um tratamento novo, você não quer vir aqui aproveitar? Está dentro, está fora da lei. E depois de 2 meses, o Eduardo recebe uma propaganda de um outro médico que ele não foi, que ele não conhece, e que esse primeiro médico passou o cadastro dele para o outro médico começar a fazer um trabalho de marketing, do qual o Eduardo não sabe quem é. Qual dos dois está certo e que situação que aconteceria com esses dois? Então vamos lá. É bem pertinente a sua pergunta, Sevieri, porque até vai me trazer a oportunidade de esclarecer um outro ponto, que é a questão das multas, que o pessoal não está preocupado, né, porque a multa é só a partir de agosto. Mas não esqueçamos que uma coisa é a multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai, inclusive, para um fundo, que, se não foi criado, ainda será criado. Outra coisa chama-se Judiciário Brasileiro, né, que nós já tivemos, eu vou falar o nome da empresa, porque a informação é pública, a primeira condenação da Cyrela, a empresa, né, que é uma construtora, é incorporadora aqui de São Paulo, foi condenada, essa informação é pública, por isso que eu estou trazendo aqui, a pagar R$10 mil por inobservar, né, o tratamento de dados, justamente nesse exemplo que você deu, que um interessado deixou lá os dados para adquirir uma unidade de um apartamento, e tempos depois ele recebeu e-mails ou mensagens de terceiros oferecendo serviços para esse imóvel, ou seja, ele nem sabia quem era essa terceira empresa que estava oferecendo serviços para ele. Então, uma violação à lei, se a lei já está em vigor, né, ela foi violada, e, portanto, as empresas já estão respondendo, né, por essa infração. Como eu sou o titular, eu tenho a legitimidade no direito processual para entrar com essa ação, e lá o juiz deu R$10 mil de indenização, mais R$300, se eu não me engano, né, por cada infração descumprida. Ou seja, uma coisa são as penalidades a serem aplicadas pela Agência Nacional, né? Outra coisa é inobservar a lei perante o consumidor, que ainda continua protegido, né? A lei já, como a gente falou, a lei está vigente, e as empresas que não estão seguindo já estão sujeitas a essas indenizações. Inclusive, eu acredito que aqui vai ser um novo mercado na área do direito por conta dessas infrações, assim como eu falei lá no começo, né, da lei do consumidor. Antes as pessoas não sabiam nem que tinham, no começo, os direitos, né? E hoje a gente vê até uma certa banalização. Todo mundo sabe, né? E quando surgiu, então, o Dr. Google, mais ainda. E agora a gente corre o risco até de uma banalização por conta disso, né? E uma judicialização para que, eventualmente, alguns oportunistas também recebam aí indenizações. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso que pode acontecer. Mas, respondendo à sua pergunta, se está certo ou se está errado, primeiro que o hospital está certo, porque ele colheu de uma forma analógica, né, ali, que é obrigação também. Depois, certamente, ele deve ter colocado lá, exato, que essas informações subiriam para, né, um banco de dados, para um sistema, e dando a devida finalidade. A questão de ela passar isso para um médico ou não vai depender muito da política, né, de privacidade que está na mão do Eduardo. Então, se ali ela prevê que isso vai ser feito por alguma necessidade, e eu não vejo como o hospital não passar as informações para o médico, que eu acho que até é inerente, então estaria justificada a necessidade, né, é legítimo, porque ali tem né, a política bem clara. Outra coisa é fazer uso, como você disse, daqui a 2 meses, um outro médico que não tem nada a ver com aquela situação, que não está na política de dados, né, se aproveitar dessas informações. Certamente essa é uma situação de infração à LGPD, né, e que não teria nenhuma proteção e nem autorização ali por parte do titular dos dados.
Só para te dar, Savieri, só para falar, aqui já existe, dentro do documento que eu efetivamente assinei, eu peguei um dos formulários para trazer, até por conta do nosso papo de hoje, né? Compartilhamento de dados. Haverá compartilhamento de dados pessoais entre os departamentos do HCOR, com acesso restrito aos funcionários e terceiros autorizados. Então, ele fala o que ele vai fazer. E ainda vai mais longe. Porém, poderá ainda haver transmissão de seus dados a entidades contratadas e devidamente autorizadas que, de alguma forma, precisem atuar para a prestação de serviços e para o seu melhor atendimento, como laboratórios e outras instituições médicas, bem como plano de saúde e sistemas. Então, ele vai no detalhe. E ainda fala, né, que qual é a lei que rege esse tipo de coisa. E ainda coloca a própria ANPD como sendo um possível alvo de ter acesso a essa minha informação. Então, eu gostei muito desse documento, até como uma referência de que tipo de informação que você precisa ter de maneira muito clara do teu cliente. Isso é muito bom. Desculpa. Mariana, uma pergunta. Por exemplo, existem várias e muitas empresas de consultoria nessa área de franquia, as empresas que vendem franquias. Então, por exemplo, uma empresa vende 10 franquias diferentes, de sapato, de comida, de chá, sei lá do quê. Então, ela vende 10 franquias diferentes. A pessoa se interessa por uma franquia, manda um e-mail, uma mensagem, perguntando o seguinte: eu queria saber da franquia de sapato, como é que são as informações? Como é que é isso? Como é que é o cofre? Como é que custa? Qual é o retorno? Pereré, pereré, pereré. Aquela consultora pega aqueles dados e daí ela pega e manda as informações das outras 9 franquias que eles têm, que o cara não pediu, o cara só pediu da franquia de sapato, mas ele recebe das outras 9 da mesma consultoria. Teve infração ou não teve? Então, se caso ele pediu, ela solicitou esses dados da franquia, né? Quero saber sobre a franquia. Provavelmente, quando foi feito esse cadastro, no aceitar lá, no enviar, veio a mensagem de que ela estava aceitando com que recebesse outras informações e que os dados dela fossem liberados. Agora, como anda acontecendo em muitos sites, a gente agora tem entrado nos sites e visto lá os cookies. Os cookies nada mais é do que estão pegando os nossos dados. Então, se neste caso, quando enviou os dados para recebimento das informações, havia previsto que esses dados seriam utilizados pela consultoria para que pudesse ser enviado outras informações, não há penalidade. Não há nada de errado ocorreu. Agora, caso nada tenha sido contratado, né? Porque o aceitar e o enviar é um contrato, é um aceite de um contrato. Caso não tenha ocorrido isso, penalidade. Então, é importante saber o seguinte: todo dado novo que for ser recebido, captado, os leads e tudo mais, nesse momento em diante, quer dizer, desde agosto do ano passado, ele já tem que prever o que vai fazer isso, tem que estar na informação, quer dizer, tudo que vai receber. Agora, por exemplo, Alexandre, ele participa, ele faz uma propaganda na Planet Franchise, que é a nossa feira. E na nossa feira, nós coletamos os dados daquele lead que tem interesse naquela franquia. Então, quem coletou o dado fomos nós, da Planet Franchise. E nós passamos para a franquia depois. Ou seja, na hora da coleta, eu não estou fazendo isso, eu tenho certeza, mas na hora da coleta, então, eu deveria dizer para ele o que vai acontecer com os dados dele. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho aqui a obrigação de falar que você já está atrasado. Desde agosto do ano passado. Sim, você tem que prever essa política de privacidade e, assim como está no termo ali do HCOR que o Eduardo leu, você tem que estabelecer a finalidade e quais as empresas que terão acesso a isso e o porquê, que tem que ter uma relação com a finalidade daquele tratamento de dados. Quer dizer, a direção e o propósito.
Exatamente. Né? E também por quanto tempo você vai tratar e para que você vai tratar e quem você vai franquear o acesso. E todo aquele cadastro que já existia antes da lei, esse cadastro ele vai ter que, eu vou ter que buscar esse cadastro e falar para ele, olha, você precisa me autorizar a continuar te procurando. Exatamente. É isso? Mandar materiais. Agora, para fazer isso, eu tenho que mandar o material para ele. Viu? Exato, porque você tem um banco de dados pretérito à vigência da lei. Não é isso? Então, nesse interregno do banco de dados, veio a vigência da lei. Portanto, a partir da vigência da lei, você precisa estar enquadrado. Então, o que você faz com o banco de dados? Né? Você não vai jogar fora, você vai lá buscar o consentimento, criando a sua política para que você possa, a partir daí, utilizá-lo. Você sabe que eu recebi um e-mail estranho hoje do seguinte: você está no meu banco de dados. Caso o senhor queira sair, o senhor aperte aqui. Se o senhor não sair, automaticamente eu considero que o senhor já me autorizou a continuar usando. Isso é uma técnica que se chama opt-out. É uma invenção de publicitário, né, Eduardo? Chama opt-out isso daí. Você precisa falar que você quer sair. Quer dizer, mas fazer uma pergunta aqui rapidinho. Só uma coisa. Severo, eu só colocaria nesse e-mail o porquê, aonde eu vou usar os seus dados, por quanto tempo e fazendo o quê. E aí, tá aceito. Agora, se ele não se descredenciar, automaticamente eu posso usar o dado dele porque ele não se descredenciou. Exato. Só tenho que provar que eu mandei. Não é só que você mandou. Você tem... deixa eu começar tudo de novo. Existe um registro que você consegue fazer que a pessoa leu aquele determinado e-mail. E daí você coloca que se a pessoa leu o e-mail e não te respondeu, ela aceitou o critério que foi colocado. Então, usa-se um pouco de inteligência artificial, inclusive, o doutor Alexandre falou também um pouco atrás aí, que a gente está refém das máquinas. Eu acho que elas vieram para o bem, né? É que tem gente que usa por mal, mas isso é outra história. Mas existem muitos processos de atualização de cadastro. Então, esse é um deles. O próprio cookies, né, como a doutora Ariana colocou, é uma outra forma, onde você, para navegar um determinado site, você tem que dar o de acordo, e quando você dá o de acordo, você aceita todas as regras da lei, né? Vou fazer algumas provocações aqui, né? Essa história de você dar o de acordo para participar é algo que é mais antigo do que essa lei específica, né? Todo mundo aqui já deve ser usuário de Facebook, LinkedIn, ou mesmo de um serviço do Google, né? Seja o Gmail, seja lá o que for, e toda vez que você fez uma contratação desse serviço gratuito, você se vendeu, né? Na realidade, a palavra que eles colocam é outra, né? Mas você vendeu a alma para o demônio, e você compartilhou todos os seus dados ali, e você acha que tem um serviço. Na realidade, eles estão usando todos os seus dados para vender publicidade. Você vale um valor, você tem um valor para essas redes sociais, porque ela monetiza, ela vende espaço publicitário com base no perfil de cada um dos consumidores. Então, esse é o que teve em troca. Quando você assinou, por exemplo, o Facebook, você colocou uma série de possibilidades para que eles tivessem acesso às suas informações. E hoje, por exemplo, tem uma grande discussão de que o WhatsApp está com uma política de privacidade de dados, de autorização, que também vai ser mais ou menos do mesmo jeito que o Facebook. E isso está gerando uma polêmica muito grande, porque é algo que vai expor, né, de uma maneira muito maior a todos os usuários, com o receio do acesso para a publicidade do próprio WhatsApp. O que, na prática, é algo antigo, né, porque todo mundo sabe que o WhatsApp é um produto do próprio Facebook. Então, toda informação que o WhatsApp possa precisar, se ele não usar da própria ferramenta, ele usa da ferramenta mãe, que é o WhatsApp, é o Facebook.
Então, se você não quiser usar, você vai ter que se descadastrar e deixar de trabalhar, porque as regras e a definição do que vai ser feito é deles. Não temos muito o que mexer, né? Desculpa, o Gustavo, mais de você do que você mesmo, né? Eu queria Muito fazer uma mais, pergunta para o muito mais. Alexandre. Doutor Alexandre, você acha que o crescimento do e-commerce levou às novas leis? Olha, também, né, Ronaldo, também, com certeza. A gente teve esse impacto, sem dúvida, porque os índices só mostram crescimento e, principalmente, na pandemia, isso aumentou ainda mais, né, significativamente. Mas, na verdade, é que a legislação ela já olhava um pouco para a legislação da Comunidade Europeia, né? A gente já tinha alguns projetos de lei nesse sentido, mas é um canal, né? O e-commerce, sem dúvida, influenciou, mas a gente não pode só pensar no e-commerce, porque a LGPD é muito mais do que o e-commerce. A LGPD é muito mais abrangente, né, do que as vendas online. A gente está falando das vendas online como um canal, né, de venda, um canal de distribuição. E quando, na verdade, a LGPD ela pega, né, todo o coletivo, ela pega, né, todas as empresas, todos os segmentos, né, inclusive quando não há relação de consumo, né, de venda. Então, a próprio o atendimento, se eu for num SUS, né, em que ali não é uma relação comercial, a empresa pública do SUS também está sujeita à LGPD. Né? Então, a LGPD é muito mais abrangente, mas eu concordo com você, né, que né, o e-commerce tem uma parcela aí, né, de responsabilidade da criação da lei, o que inclusive é bom, né, porque a gente acaba tendo um meio muito mais seguro, muito mais protegido, né, e muito mais justo. Agora, pegando o gancho do que o Eduardo falou, salvo engano, Eduardo, a nova política do WhatsApp, inclusive eu acho que eu nem aceitei ainda, me parece que vai fazer a leitura e interpretação do texto que está sendo enviado, né, para fins de Publicidade. né, Para publicidade. Mas essa leitura e interpretação, o próprio Facebook já faz, inclusive com acesso à sua imagem. Se você tiver hoje, sempre, né, no Facebook, se você estiver comentando, por exemplo, vou viajar para tal lugar, quantas vezes vocês já não fizeram isso? E depois você começa a ver anúncio de passagem para aquele determinado lugar, para hospedagem, para seguro viagem, para aluguel de carro, para seja lá o que for. Ou qualquer outro assunto que você acabe falando que sugestivamente aparece, quase que como um toque de mágica, né? Que vem lá uma publicidade, né? O Google, há 6 anos atrás, tinha um serviço que acabou sendo tirado de oferta de serviços deles, que lia o Gmail. Você tinha uma conta no Gmail, ele lia o teu Gmail. Tem até uma história bastante comentada nos Estados Unidos, onde, só para ser rápido, né, o pai de uma criança de 13 anos descobriu que a filha estava grávida porque ele recebeu um pacote de fraldas na casa como um brinde para a pessoa que estava grávida dentro daquela casa. E o pai não sabia nem nada, falou para a pessoa, olha, você está enganado, é melhor você ir embora, tal, né? Não tem nada aqui, minha filha tem 13 anos, minha esposa, né, não está grávida, tal. Aí no dia seguinte a pessoa vem de novo, aí a filha pega e abre o jogo, né? E isso aconteceu por um problema do Google ter compartilhado informações sobre o cliente. Ronaldo, até acho que para reforçar um pouco do que você estava falando com relação ao e-commerce, eu acho que não é só o e-commerce, eu acho que é esse tráfego de informação, tráfego do ponto de vista de volume de informações que a gente compartilha, né? Eu acho que ele começou a ficar mais pesado com o marketing digital, não só o e-commerce. Então,
as pessoas começaram a mandar mais informação ou ter acesso à publicidade, o e-commerce é quase a pontinha do iceberg só, né? Embaixo tem muita coisa que foi feita de compartilhamento de dados. Hoje, se vocês quiserem fazer uma campanha para falar com qualquer perfil de público, existe essa possibilidade de você encontrar dentro da internet de uma maneira muito precisa, muito objetiva, não só levando em consideração perfis de classe social, sexo, idade, localização, mas eu posso chegar ao absurdo de falar o seguinte: eu quero conversar com a pessoa que tem interesse em passagem aérea quando ela estiver fora do ambiente de trabalho. Ou, se eu vou oferecer uma oferta para ambiente de trabalho, eu faço com que o anúncio seja para uma viagem de negócio ou para uma viagem de lazer, dependendo do horário que ele tiver. Eu posso fazer venda de produtos com comunicação para esse cliente em horários específicos onde eu sei o comportamento desse cliente, né? Então, isso são estratégias que se chamam micromomentos. Eu posso identificar o potencial que aquele determinado consumidor pode ter de interesse num determinado produto. Eu consigo, por exemplo, fazer campanhas para... vou dar um exemplo assim, bem fora da curva, né? Mas eu consigo identificar pessoas que estão na iminência de fazer a troca de carro e oferecer o carro que ela pode estar interessada, antes mesmo de ela saber que está com esse tipo de coisa. E não é mágica, não é nada. São os dados que estão disponíveis desses clientes, esses perfis que a gente consegue fazer. Ainda consigo cruzar essa informação com outras. E a informação é tudo. É verdade? Informação é tudo. É isso mesmo. É tudo. De batalha, por exemplo, eu trabalhei com gestão de informação. Tá? Sim. Trabalhei com segurança de TI. Tá? Há 10, 15 anos atrás, nós já falávamos em tratar o banco de dados de maneira profissional. Exatamente. Né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos ferramentas estratégicas da Hacker, das grandes empresas de segurança de TI, já voltado para essa oportunidade que era LGPD. Né? Com esse avanço, esse crescimento grande de dados, né? Que explodir, na realidade, explodiu, né? Aí agora tem que vir segurando isso, né? Retendo isso, porque está explodindo, né? E ainda mais quando você consegue cruzar uma série de informações e ainda consegue entender melhor esse comportamento do consumidor, para poder antecipar e fazer esse tipo de comunicação, sendo muito preciso na informação que você vai passar para ele. E mais, né? Se você de repente manda uma comunicação, depois de um tempo você consegue pegar e falar: olha, doutor Alexandre, como o senhor olhou aquela determinada comunicação e eu sei que o senhor está fazendo pesquisa para viajar, olha aqui, ó, essa outra alternativa. Isso não é anúncio. Isso não é anúncio. Doutora Ariana, uma pergunta. O Tiago Nedeff, ele levantou um assunto aqui. O Alexandre me falou em dezembro o seguinte: você, quando lança o COF, você tem que mandar no COF a lista dos franqueados, ex-franqueados, os que deram certo, os que deram errado, os que estão brigando com a gente na justiça. Então, você tem que mandar um COF completo. Daí eu mando esse COF para um candidato, mas um daqueles ex-franqueados que está brigando comigo na justiça não me autoriza a divulgar o nome dele. Mas os dados dele têm que ser divulgados na COF, mas não podem ser divulgados pela LPGT, aí, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, vira uma confusão. Quem que tá? Eu mando o COF faltando o ex-franqueado que não me autorizou e fico fora da lei, ou eu mando o COF com todas as informações de todos os franqueados autorizados e não autorizados para ficar dentro de uma lei e vai ficar fora da outra. O Tiago levantou esse assunto. Ariana, o que a gente faz? Eu aconselharia não mandar, porém, colocar em letras garrafais aí, colocar que alguns dados não foram autorizados a serem divulgados. Eu não correria o risco de burlar uma lei para atender uma lei de franquias onde ela não me dá uma penalidade tão forte. Então, é interessante colocar, eu vou estar dizendo, existem franqueados que não me autorizaram a divulgação, por problemas jurídicos, coloque aí, mas
não forneça, porque se você fornecer, a NPC vai pegar. O dado pode ser... Vou estar descumprindo a lei do COF? Então, como eu disse, se você colocar lá que você não está fornecendo todos os dados por não autorização da divulgação, você deixa de estar descumprindo. Eu estou dizendo, referente à lei da LGPD número tal, por negativa, não está sendo fornecido dados referente a todos os ex-franqueados. Alexandre. Então, essa é uma linha, né? Mas existe uma outra linha que a lei ela fala de algumas exceções. Quando você utiliza um dado, né, para cumprir a determinação de uma outra lei, você não estaria infringindo a LGPD. Então, como a lei de franquia é uma lei específica que exige essa transparência, é defensável que você está cumprindo uma outra lei e que, em tese, não precisaria da autorização daquele ex-franqueado ou daquele franqueado. Tá? Então, é uma linha que eu defendo, né, e que eu acho, é lógico que a gente tem a jurisprudência que vai surgir ainda pela frente a respeito disso, né? Mas eu defenderia essa tese. Duas posições diferentes para o mesmo assunto. Vê que não é fácil tocar esse negócio. Eduardo, você falou sobre aquela questão também que você pode usar os dados se for de origem. Por exemplo, eu vou mandar, no meu caso específico, eu vou mandar crachás de uma feira de frigoríficos para o João de Souza, do frigorífico Aurora. Então, aquela empresa que eu estou mandando é uma pessoa jurídica, mas o dado que eu tenho é o nome de uma pessoa, o João da Silva. O João da Silva trabalha naquele frigorífico. Então, eu mandei para o João da Silva dentro de uma pessoa jurídica. E ele é de frigorífico e eu não pedi autorização para mandar o crachá. Eu infringi a lei? Depende de onde você conseguiu a informação, né? Se você conseguiu informação, por exemplo, no LinkedIn... Não, se você conseguiu informação, por exemplo... Eu comprei num desses disquetes da rua aí. Então, esse disquete da rua não é válido, mas se ela tiver, por exemplo, no LinkedIn, é uma informação pública. Você pode ter acesso a essa informação. Então, tudo que precisa ser você precisa deixar claro de onde você conseguiu aquela informação também, para que esse ciclo de transparência seja tranquilo para o consumidor. Você não está mandando para essa pessoa porque você acha que não é de legítimo interesse dela. Muito pelo contrário. Você acha que é muito interessante para ela. Então, você pode usar, doutor Alexandre, doutora Adriana, vão me ajudar nisso daí, mas isso é um texto da própria lei. Dentro do legítimo interesse, você pode entrar em contato com um grupo de pessoas. Então, esse é um dos exemplos. E fazendo isso com uma base que você tenha acesso, né, esquece aquela que eu falei, que aquela é ilegal. Mas o LinkedIn é real. É uma pessoa natural, é uma pessoa física, dentro de uma pessoa jurídica. Eu não estaria excluído por ser uma pessoa jurídica, ou Alexandre ou Ariana? Na minha visão, o Eduardo está correto, porque o que importa aqui ele é a pessoa física, então ele é o titular dos dados. Né? Não importa que ele está lá dentro do frigorífico, isso, né, não tem relevância para definir se houve ou não infração. Quando o Eduardo está trazendo a informação de que se aqueles dados são dados públicos, realmente aí eu não estou sujeito à LGPD, porque a informação está disponibilizada, está previsto isso na própria LGPD. A LGPD ela já contempla essa situação. No entanto, se essas informações vieram daquele CD ilegal, daquela informação que foi adquirida de uma forma não autorizada, aí, sem dúvida, é uma infração. Ariana. Concordo. Se proceder, é infração. Então, nós temos que saber a procedência. Se a procedência for pública, a gente consegue se defender com facilidade. Se essa procedência não for pública, ou seja,
Eu comprei um banco de dados de alguém, ele veio com essas informações, e mesmo que a única informação que eu recebi do João da Silva foi o nome dele, João da Silva. Mesmo que eu só tenha recebido isso, isso é uma informação privada dele, do qual eu tenho que fazer esse tipo de cuidado. E também, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: eu sou de uma franqueadora, eu tenho lá 80, como se chama, 80 franqueados no meu cadastro, eu tenho 80 franquias que eu vendi, mas eu tenho 900 pessoas que, em algum momento, tentaram comprar minha franquia, acabou não dando certo, e eu vou fazer o quê com esse cadastro? Eu vendi o cadastro de franquia de sapato. Aí vai dar problema, mesmo que o cara do sapato diga que foi, ele possa dizer de onde veio, ele esclarece a origem, mas esse cadastro não foi autorizado, porque ele era, inclusive, antes da lei, e ele não pode ser usado depois da lei sem autorização. Correto isso? Eu acho que eu já entendi um pouco desse esquema, né? É isso? Isso, é isso mesmo. O pelo balançar das cabeças, Ronaldinho, nós já aprendemos mais alguma coisa hoje, hein? Eu acho que dados tem que ter começo, meio e fim. Né? É isso mesmo, Ronaldo, é um ciclo. Existe um ciclo de tratamento de dados. É isso mesmo. E tem algumas coisas que não é que a lei não esteja clara, mas é que é importante até ressaltar. O doutor Alexandre falou de excluir os dados, né? O que a empresa precisa fazer não precisa fazer a total exclusão. O que ela pode fazer, que eu brinco até com alguns clientes, eu falo que você precisa congelar o cliente. Você não pode mandar nenhum tipo de comunicação a mais. O que ele pediu para que você faça, você tem que fazer. Mas se um dia esse mesmo cliente falar, eu quero retornar a receber a comunicação, você precisa ter um histórico para continuar aquele trabalho. Então, se você simplesmente foi lá e apagou o dado, você matou a vida pregressa do cliente no relacionamento com a empresa. Então, isso é ruim, né? Então, qual a minha sugestão? Aí, como negócio até, né? Como marketing, não mate ou não delete um registro. Coloque ele simplesmente num lugar onde você não vai usar pelo período que o cliente pediu. Quando ele quiser retomar, você pode pegar e continuar com esse relacionamento. Isso é importante no histórico, né? Isso, às vezes, por exemplo, pode trazer uma melhoria até de rating de crédito, de negócios, de desenvolvimento que possa ser feito. Uma outra coisa que eu queria até provocar vocês... De repente a lei também acaba, daí você pode começar a usar tudo de novo. Não, acho que não é nem por causa disso. Eu acho que a lei não vai acabar, não, e eu acho que assim, cada vez vai ficar mais restrito. Eu acho que a gente vai. Vou voltar ao exemplo do cinto de segurança, né? Eu acho que a gente precisa levar em consideração, e aí, como consumidor, de que o nosso dado, a informação com relação aos nossos dados, tem um valor. E as pessoas ainda não se tocaram, porque está todo mundo preocupado em como que a empresa vai usar. Eu estou preocupado em como que eu vou ceder essa informação. Eu tenho noção de que essa informação a meu respeito é valiosa. E a partir do momento que ela é valiosa, eu vou escolher o que eu quero fazer com ela, em que empresa que eu quero me relacionar e o que eu troco com isso. Então, essa cabeça do consumidor vai ter essa adequação, vamos chamar assim. É a mesma coisa que o cinto de segurança. Vai ter um momento onde todo mundo vai falar assim, eu entrei no carro, preciso colocar o cinto, porque senão eu não consigo ligar o carro. E aí vai. Eu queria provocar aqui com outras coisas, que eu acho que a gente não se toca, ou não se lembra, né, de algumas coisas que são tradicionais, ou são corriqueiras, né? A gente teve um ano aí parado por conta da reclusão aí obrigatória que nós tivemos, mas... Quando a gente participava, por exemplo, de uma promoção em shopping, né? Vamos pegar uma situação de que a maioria dos franchises acaba sendo bastante visível nessa situação, né? Num shopping center, promoção de final de ano, promoção de Páscoa, né? Você ia lá, preenchia um monte de cadastro, um monte de informação diferente, aqueles papeizinhos que a gente pegava, colocava numa urna e tudo mais. Se alguém roubasse uma urna daquelas lá atrás, não ia acontecer nada, ninguém ia ficar nem triste, né? Nem o shopping, porque não ia conseguir nem fazer o sorteio. Mas se acontecer alguma coisa desse tipo hoje, por conta do LGPD,
a encrenca é muito grande. Ter um pendrive com informações de um cadastro desse tipo, com hábitos de compra, com informações sobre o comportamento de um grupo de consumidores dentro de um shopping center, é uma informação muito, mas muito crítica. E os shoppings conseguem ter isso de uma maneira, vamos chamar assim, não vou dizer que é fácil, porque agora tem toda uma operação de guerra que eles acabaram montando para fazer isso de uma maneira digital, e não foi por conta do LGPD, foi por conta da operação que exigia anteriormente de pegar todos aqueles dados e depois digitarem de novo. Então, essas modificações estão vindo para ajudar. Então, por exemplo, participar de uma promoção hoje num shopping como era antigamente, o prêmio tem que ser muito, mas muito bom, porque você não está entregando só o teu dado de nome, endereço e e-mail, ou telefone, no caso. Você está entregando todo o teu comportamento de compras, você está entregando quais os produtos que fazem parte do teu hall de compras, seja por uma promoção de Natal, seja uma promoção de Páscoa, mas o que o shopping acaba conseguindo fazer é, cruzando todas essas informações, ele tem um comportamento seu muito maior, ele consegue saber detalhes da tua vida que às vezes as pessoas não sabem. Mas, olha, também quero agradecer aqui a audiência do Sérgio Martins, que está com a gente, e, infelizmente, o tempo passa muito rápido, eu não acredito. Nós já estamos aqui há 90 minutos falando sobre um assunto importante, do qual eu acredito que um pouquinho mais para frente nós vamos voltar a falar sobre isso. Eu queria que a doutora Ariana pudesse dar o seu oi final para a gente poder encerrar esse nosso webinar, que eu gostei muito, aprendi bastante. E tenho certeza que quem ouviu e quem vai ouvir vai aprender muito mais do que eu. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Eu acho que todos nós aprendemos hoje, eu acho que a oportunidade de trocar, de ver várias posições, como eu e o Alexandre tivemos posições diferentes sobre o mesmo assunto. Eu acho que é muito importante isso, porque é necessário com que a gente abra a cabeça e de que conheça todas as áreas, como o Eduardo falou tanto do marketing e da área dele. Acho que é muito plausível e visível isso para nós. Agradeço a todos vocês e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, assim como eu sou membro da Comissão de Direito Empresarial e Franchising da OAB Penha de França, também coloco à disposição todo o pessoal de lá para que a gente possa fazer o melhor para o franchising. Obrigado, Alexandre. Agradeço mais uma vez a participar desse painel, agradeço aí Ronaldo, Eduardo, Ariana, e você, Sevieri, pelo convite, em nome da Planet, mais uma vez. É uma satisfação poder dividir um pouquinho aqui da nossa experiência, espero que o público também tenha gostado e tenha entendido um pouco, se não entendeu, realmente é um pouco árido para quem não é advogado, mas a mensagem é que isso veio para ficar, vamos aprender a conviver com a lei, mais cedo ou mais tarde a poeira vai baixar, né? Teremos ainda que enfrentar a interpretação dessa lei na visão da jurisprudência, né, que é a interpretação dada pelos tribunais, e ainda muita sedimentação, mas em algum momento isso, né, vai se estabilizar e, né, certamente as pessoas vão acabar aprendendo a conviver com a legislação, as empresas também, e o mais importante, né, trazer isso para a cultura, né, do dia a dia, que é o que a gente precisa, entender que isso veio para ficar, né, assim como o Eduardo falou do cinto de segurança. Então, agradeço enormemente, principalmente aí a presença do público que assistiu e que vai assistir, e me coloco à disposição, né, para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Muito bom, obrigado, Alexandre. Ana Maria Ariston, a sua mãe, Ariana, está dando parabéns a todos e estão dizendo que as informações foram muito bem esclarecidas. Eduardo, no seu colocação final, por favor, também deixe os seus contatos, o e-mail, o telefone, para que as pessoas que queiram contratar publicidade, uma pessoa que possa falar desse assunto, um bom consultor, possam te achar. Eduardo Páscoa.
Microfone fechado, Eduardo. Opa, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, obrigado até pelo compartilhamento aí que a gente teve de informações, doutora Eliana, doutor Alexandre, Ronaldo, você também, Sevieri. Meus dados, né? Vamos fazer o comercial agora, né? Poxa, perder essa oportunidade ia ser ruim, né? Minha empresa se chama AE, e AE Soluções, e daí o site ficou aesol.com.br. Se vocês quiserem entrar em contato, meu telefone é 11 99 529 8866, e meu e-mail é fácil, é eduardo@aesol.com.br. Qualquer dúvida que vocês possam ter, pode entrar em contato, que eu vou ficar feliz em ajudar. Muito obrigado pela oportunidade. Ronaldo da Silva. Microfone, Ronaldo, o microfone está desligado. É sempre bom ter a oportunidade de privilégio de aprender, né? O conhecimento ele não ocupa espaço, né? Ao contrário, ele abre nossa mente para os novos conhecimentos, né? Obrigado, doutor Alexandre, Ariana, Eduardo, foi um prazer imenso. Eu acho que o assunto requer uma segunda edição. Um abraço para vocês, muito obrigado. Vamos lá, então, Planet Franchising, nós estamos no ar. Toda semana, toda quarta-feira, nós estamos em alguma cidade do Brasil, levando as franquias, e agora nós vamos arrumar o site para poder dizer o que nós vamos fazer com os dados. E no dia 17 de fevereiro, a presencial aqui em São Paulo. A todos vocês, a doutora Ariana, a doutor Alexandre, Eduardo Páscoa, muito obrigado por terem vindo, por falar sobre um assunto tão importante que vai impactar a vida de todos. Até logo, até a próxima, viu? Muito obrigado.